A paz do Senhor, pessoal. Hoje nós vamos estudar a lição 11 da Escola Bíblica Dominical. O tema é a mídia virtual e a família. No Trocando Ideias, diz assim: a cada dia as notícias circulam pelo mundo em questão de segundos. Os acontecimentos chegam até você cada vez mais rápido em uma enxurrada de informações. A internet conecta todo mundo a uma velocidade absurda, fazendo conexões que há poucos anos eram impensáveis. Será que há algum perigo nisso? Essa é a primeira página da nossa lição e nós vamos ler o texto bíblico que está em Mateus 12, do 33 ao 37. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa, mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam, porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa deve prestar contas de toda a palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Essa leitura eu fiz na linguagem de hoje, que é a linguagem que nós costumamos usar nas nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Voltando aqui, o versículo destaque é o versículo 35 do texto que nós acabamos de ler. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. A nossa lição de hoje vai falar sobre o cuidado que devemos ter com as mídias virtuais para que ela não venha nos afastar da nossa família, pois infelizmente é isso que muitas vezes ocorre. Estudando a Bíblia, a princípio, a primeira frase que nós lemos, ela me chama muita atenção, porque diz: a tecnologia não é ruim por natureza. E não é mesmo, porque através da tecnologia e o avanço tecnológico, muitas coisas boas foram encontradas. Podemos ver que o avanço da tecnologia tem ajudado muito na indústria, na agropecuária, tem ajudado bastante na sustentabilidade, nos recursos ambientais, recursos naturais, até para nós mesmos fazermos pesquisas escolares, nessa época que nós estamos vivendo mais ainda, né? Que é um momento que nós estamos estudando bastante através das mídias. E, infelizmente, ela também acaba sendo usada para o mal. Aí, logo a seguir, diz: mas é necessário termos cuidado para uma bênção não se tornar maldição, pois isso pode ocorrer sutilmente sem percebermos o seu real perigo. E infelizmente isso pode mesmo acontecer, porque as mídias, assim como elas ajudaram em muitos desses pontos que eu falei anteriormente, é um perigo para a integridade, não só física, mas a integridade intelectual e espiritual, porque se nós não soubermos filtrar o que nós vemos nas mídias sociais, nós podemos entrar num buraco sem fundo, sabe? São sites que a gente deve tomar cuidado, grupos de WhatsApp, as conversas que se falam, e tudo deve ser tirado com muita cautela. Logo abaixo fala sobre a mídia virtual, como ela tendo um objetivo de transmitir informações. E essas informações,
elas são, de maneira geral, muito boas para a gente se manter informados com as coisas do mundo. Só que, como tudo na vida, ela pode ser usada para o mal e nós também podemos usar para o bem, como eu disse anteriormente. É se encontrar com amigos distantes, falar do amor de Deus, coisas sadias. O importante é saber escolher, saber tomar os cuidados necessários para não entrarmos numa furada. Para continuar, eu separei aqui, que fala na nossa página 53 da lição, versículo de Salmo 101, 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. A lição nos diz que você precisa ter o cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos. Geralmente, não fazemos tudo o quanto é bom e o que agrada a Deus porque optamos por fazer o mal. Essa é a condição que o pecado acabou nos levando, né? Nos levando a desejar fazer o mal e nos afastou de Deus. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque as mídias virtuais, principalmente a internet, o celular que está na nossa mão o tempo todo, acaba trazendo lixos digitais aos nossos olhos. Essa questão aqui que o versículo fala é que nós tenhamos muito cuidado com esses lixos virtuais que acabam chegando até nós, sabermos separar o que é bom do que é ruim. Tem uma atividade logo aqui no começo da página 54 que você pode marcar aí, ó. É uma resposta pessoal sua. Qual é o tipo de mídia que você mais utiliza? Porque além da internet do celular, que está sempre nas nossas mãos, a gente sabe que as mídias de comunicação em geral, elas têm a televisão, o rádio e outras mídias que a gente às vezes não usa com tanta frequência, como ultimamente a internet tem sido muito mais atraente, né? Principalmente para os adolescentes, apesar do que a gente tem visto cada vez mais os adultos utilizando, e muitas vezes a trabalho e muitas vezes no lazer. A gente não consegue imaginar a vida sem esses aparelhos, né? Sem o telefone em nossas mãos o tempo todo. É muito difícil a gente pensar em nos livrarmos dele. O versículo que eu vou falar logo a seguir é de Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O importante é que Deus seja o centro da nossa mente e que nós possamos pensar naquilo que vai nos levar a algum lugar, que nos dá esperança, que é verdadeiro, que é puro, que é bom. Esse deve ser o parâmetro nas escolhas do que a gente vai assistir na TV, do que a gente vai conversar nos grupos de WhatsApp, do que a gente vai ver nos sites, para que a gente possa aprender a reconhecer o que devemos e o que não devemos continuar a ver, que possamos ter esse controle das nossas atitudes e mudar o canal na TV quando o filme não for aquele filme que agrada ao Senhor. Quando as mensagens de WhatsApp não estão falando o que a gente deve falar, as mensagens que sejam saudáveis, que sejam coisas que não venham entristecer o Espírito Santo. Voltando aqui para o tópico 2, conectar ou não conectar? Eis a questão. Aí ele introduz dizendo, o problema com a mídia virtual não é a sua existência por si mesma, mas é a forma que a utilizamos e os problemas gerados a partir do uso equivocado desse instrumento. Se você tiver esse cuidado e jamais trocar uma conversa
com uma pessoa de verdade, olho no olho, pelas mensagens de internet, né? Porque aqui tem uma figura muito interessante, que você vê as pessoas, elas se conectando aqui virtualmente. E essa imagem que está aqui na nossa lição, ela nos mostra amigos que muitas vezes a gente nem conhece e a gente está lá horas e mais horas falando com eles. E aqui do nosso ladinho tem alguém querido que a gente podia estar trocando uma conversa muito mais interessante, olho no olho, uma conversa com alguém que vai nos acrescentar alguma coisa, porque é alguém que te ama, alguém que gosta de você, sua família, seus amigos, e você tá ali falando com pessoas que você nem conhece, como nessa. Calma, cadê que não tá colaborando aqui? Sim. Como na imagem que eu não tô achando aqui nesse momento, mas é uma imagem que eu salvei e eu vou mostrar para vocês, só um minutinho. Essa imagem que eu queria mostrar. Observem como parece que as pessoas ficam hipnotizadas diante dos seus aparelhos celulares, como as pessoas acabam trocando uma boa conversa, os pais com os filhos. Aqui no caso dessa imagem tem até um cachorrinho aqui para fazer uma graça, mas é uma verdade. É, isso é muito lamentável, como acaba que a mídia que era para estar informando, que era para estar nos ajudando nos estudos ou nas evoluções científicas de todo o trabalho, acaba que, infelizmente, separa as famílias e às vezes nos afastam de Deus, porque a gente passa tanto tempo na frente de um aparelho como esse e acabamos dizendo que não temos tempo de estudar a lição da escola dominical, ou não temos tempo de ler a Bíblia, ou não temos tempo de conversar. Conversar coisas que você podia estar perguntando para o seu pai, para sua mãe, tirando uma dúvida de uma situação ali que está te corroendo. Você está falando com um estranho, ou está falando com um colega que podia estar aqui do seu ladinho. Sabe aquelas vezes que você está do lado aqui de uma pessoa tão legal, é, e você está falando com outro lá longe, como se a pessoa que está aqui do seu lado não fosse tão importante e merecedora da sua atenção. Essa é uma foto que eu queria muito que vocês pensassem muito. Nunca troque uma conversa olho no olho por um mundo virtual, uma conversa com alguém que você ama por uma conversa com um desconhecido ou com uma pessoa que está tão distante, não é mesmo? Vamos voltar aqui, que aqui tem uma parte que eu quero ler com vocês, que eu acho que eu já até tinha falado. Deixa eu aproximar aqui. Faça um teste. Quando você entrar no metrô ou no ônibus ou caminhar pelas calçadas, repare que quase a totalidade das pessoas estão em um estágio de hipnose. Foi o que eu falei antes. Isso é verdade. Eu acho que às vezes a gente acaba até se afastando, né? Antigamente, quando a gente entrava no ônibus, a gente conversava com alguém do lado, falava do chuva. Ah, tá chovendo, né? Tá frio. Ah, olha como o tempo tá, olha como tá passando rápido. A gente puxava um assunto ali com a pessoa do lado, uma coisa normal, corriqueira. Hoje não, hoje cada um pega o seu celularzinho hipnotizado e ninguém fala com ninguém. Isso é muito triste. Vamos passar aqui para a próxima página. Essa é a página 55, que dá continuidade aqui. Olha, tem esse tópico: família unida permanece unida, mas diariamente conectada. E aí, a imagem que eu falei anteriormente, ela continua valendo, porque conseguir a atenção de alguém hoje não é uma tarefa fácil. Manter uma conversa simples e direta com alguém sem que este não olhe para a tela do celular é quase impossível. E aí a gente ainda fica valendo essa imagem aqui.
Porque é muito difícil que as pessoas estão sempre conversando com o celular apitando ali do lado. Vamos tentar, né? Pelo menos na hora das refeições, ali, aquela mesa, sentando com a sua família, dá uma desligadinha, bota no telefone lá, no mudo, né? No não perturbe. Aproveite o tempo com a sua família, para a gente no futuro, a gente não venha se arrepender, né? Porque a gente passa tão pouquinho tempo aqui. Essa terra é de passagem, eu sempre falo isso com vocês, a gente tem que aproveitar as coisas que Deus nos dá, olhar o céu, olhar a natureza, agradecer ao Senhor pelos benefícios que Ele tem nos dado, agradecer ao Senhor pela família abençoada que Ele nos deu. Isso tudo é uma coisa que a gente não pode deixar passar assim e simplesmente perder tempo com coisas inúteis. Tem uma outra atividade aqui que você pode fazer, que é uma pergunta sem resposta exata, é uma pergunta pessoal. Que meios você e sua família usam para se relacionar? Então tem aqui umas opções para vocês marcarem. Continuando aqui o tópico que a gente está lendo, ele fala do enfraquecimento das relações familiares. E isso está gerando um impacto indescritível na nossa vida, porque muitos de vocês acabam que, sem um diálogo familiar necessário, acabam recorrendo a pessoas que não podem ajudar. Nós temos que ter todo esse cuidado para não ficar conectado demais e se esquecer da vida real. Aí eu volto para essa foto bem aqui do começo, que mostra como a gente acaba ficando muito envolvido com as mídias sociais e esses estragos causados são inimagináveis, porque acaba que ficam adolescentes depressivos, suicidas, introvertidos, sem habilidade de se comunicar e muitos outros males. Por quê? Porque as relações familiares elas estão sendo enfraquecidas pelo excesso das mídias virtuais, que acaba separando a família. A família, ela não tem mais aquele tempo de sentar e de ter uma conversa sadia e saudável. Não, a conversa sempre tem que introduzir mostrando alguma mensagem no celular, alguma coisa que passou na televisão para introduzir um assunto. E muitas vezes o problema que cada um tem, aquela dificuldade de resolver alguma questão, ela acaba sendo ignorada. E aí o problema vai aumentando. E se você não pedir socorro, não gritar, não pedir ajuda dos seus pais pela necessidade de atenção que você está tendo, você não vai conseguir, porque muitas vezes os pais estão muito ocupados nos seus trabalhos e quando chegam em casa vão se distrair onde? Na TV ou no celular. Aquele momento que eles precisam, mas você também acaba ficando distanciado por conta de estar também no celular. Então aí a gente acaba vindo para essa situação aqui, onde quando todo mundo senta, acaba que está todo mundo distraído num mundo que não é o mundo real. Então, gente, dê uma pausa de tudo isso, ajoelhe, tenha um tempo para orar, tenha um tempo para falar com Deus, tenha um tempo para conversar com a sua família e pedir ajuda. Não deixe que a mídia acabe atingindo tão grandemente e vocês cheguem a esse nível desse enfraquecimento de relações familiares que a gente falou anteriormente e gerando tantos problemas na vida de vocês. Aqui tem um versículo que está bem na nossa conclusão, que é o versículo de Romanos 12:2. E não sedes conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso pensamento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, vejam o modo com que vocês estão utilizando as mídias virtuais, o conteúdo que nela está
Verifique se é bom ou se é mal. Use as mídias virtuais com sabedoria. Escolha o que você vai ver. Controle o seu pensamento, como está aqui, ó, controlando o seu pensamento, não permitindo que as mídias sociais controlem a sua vida, não. Você controla a sua vida. Você pode, através da vontade de Deus, que é Ele que nos ensina a gente não conformar com esse mundo. A gente tem que transformar o nosso pensamento, transformar, renovar o nosso entendimento para que nós possamos alcançar a vontade do Senhor para nossas vidas. E para terminar, temos aqui nesse refletindo algumas questões que vocês podem responder e mandar para mim, tá bom? Além do que, você manda também o que você entendeu e as respostas das atividades. Você acha que existe algum risco em utilizar mídias virtuais? Quanto tempo você gasta por dia consumindo mídia virtual? Reflita em casos que a mídia virtual pode ser boa e ruim para a nossa vida. Então, são reflexões que você deve fazer e utilizar para melhorar as suas decisões, melhorar as suas escolhas sobre tudo isso. Aproxime-se de Deus e da sua família e não deixe ser consumido pelas mídias virtuais. Não deixe que tudo isso te afaste de Deus e da sua família, ok? Deus abençoe a sua vida. Eu vou estar aguardando o feedback de vocês. Tchau, tchau.